A bela Helena. Conversaremos um pouco sobre a bela Helena. Diz Homero que esta era esposa de Menelau, e afirma que se foi com Paris, que esse grande guerreiro a trouxe para Troia. O certo foi que houve uma grande guerra, que durou 20 anos. Muito é o que diz a Ilíada sobre aquela guerra. Troia foi assediada pelos gregos, os aqueus melenudos, de formosas grevas e obscuras faces, como dissera Homero, etc., etc., etc. Lembrem-se a Ilíada, de Agamenon, o que de longe manda, Ulisses, o astuto guerreiro, destruidor de cidadelas, Heitor, o troiano, o ancião Enéas, Príamo, e muitíssimos personagens que, no fundo, resultam mais atlantes que gregos ou troianos. Homero, obviamente, foi um grande iniciado. Afirmam que era cego e que vivia, pois, da esmola pública, cantando seus versos de povo em toda a terra helênica. Obviamente, a cegueira de Homero é meramente simbólica. Realmente, ele não possuía nenhuma cegueira, tinha seus olhos muito bons. Com isto da cegueira, unicamente se queria afirmar que não somente via as coisas do mundo físico, senão as coisas dos mundos internos. Quer dizer, que era um grande iniciado, um grande clarividente. E bem vale a pena, pois, pensar um pouco nessa Ilíada e nessa Odisseia. Nos tempos de Homero, já de Troia não restavam senão as ruínas. E este homem, baseado unicamente nas tradições e em sua potente clarividência, escreveu suas obras maravilhosas. Enquanto a bela Helena, não quero negar que fisicamente não tem existido, mas encaixa dentro de todo um drama simbólico, extraordinário. Há algum tempo, um alemão logrou descobrir as ruínas da velha Troia. Não estava Troia na Grécia, como antes se supunha, encontrou-se na Turquia. O mais curioso do assunto foi que se descobriram 7 Troias no subsolo, o que indica que 7 vezes foi destruída a cidadela. Destruída? Tão logo era arrasada, voltava a ser reedificada no mesmo lugar, por isso se puderam catalogar, claramente, as 7 Troias. Prova fundamental de que sim existiu a bela Helena, está no tesouro do ancião Príamo. Disse que entre as riquezas achadas, está a coroa da bela Helena, assim como sua baixela de ouro e de prata, pedras preciosas. De maneira que tem realidade a bela Helena. O arqueólogo que fez tão magno descobrimento, não se sabe para onde levou tão ricos tesouros. O governo turco quis opor-se a que aquelas riquezas fossem tiradas da Turquia, mas o arqueólogo logrou negociar, pois, com o governo aquele. Entendo que essas riquezas foram levadas a algum museu importante, talvez ao de Londres, talvez ao de Paris, ao Louvre. Isto último não o sei exatamente. O que sim sei, é que foi descoberto, pois, o tesouro do ancião Príamo, e isso, de por si, é bastante interessante. Resulta encantador todo esse relato que Enéas, o troiano, faz sobre sua saída furtiva daquela cidadela, como tirou ele seus deuses penates, como salvou a seu pai, já ancião, como tirou, de entre o fumo e o fogo daquela cidadela que ardia, a todos seus familiares, sua viagem, logo, para a antiga Hespéria. Não há dúvida de que tudo isso é encantador. Quem tenha lido a Eneida, pois, não pode menos que sentir um grande prazer, saborear, disséramos, aqueles instantes. A mesma riqueza da linguagem da Eneida, cativa, é óbvio. E Virgílio, que é o autor de A Eneida, manifesta-se ali, pois, como todo um grande poeta. Uma linguagem muito rica, a que usa também o poeta Virgílio. Vê-me à memória o conúbio daquela obra quando diz, tu também, deixa nosso litoral fama eterna. Se tua honra concede está, a grande terra, o ancião Enéas, depois de haver aberto o recanto do Tíbulo, o vento luta, as suaves velas sob a luz do plenilúnio, e descrevendo aquele passo, pois, daquela luta do remo com a água, pois, resulta encantadora toda sua poesia, diz, o remo luta com o suave mármore. E assim chegamos à terra de Calisto, onde a cruel deusa Circe, com suas ervas, converteu aos homens em corpos de bestas, de feras. Bem, para não ir tão longe, pois, em todo este terreno da literatura, que não nos alcançaria esta noite, se nos iria conversando sobre a literatura de Virgílio e de Homero, nos concretizaremos pois a questão da bela Helena.
Digo que, certamente, existiu como mulher de carne e osso, mas que, esotericamente, é simbólica. E claro, tudo isto merece uma explicação. Fausto, por exemplo, em alguma ocasião fez aparecer a bela Helena. Alguns jovens muito curiosos, daquela época, manifestaram o anelo de conhecer a bela Helena, deu-lhes por aí, queriam vê-la fisicamente. Calcule você, já, depois de morta, há tanto tempo, e eles queriam vê-la. Bom, Fausto era um grande mago e não teve inconveniente algum em invocar a bela Helena. Dizem que saiu do recinto, e ao voltar a entrar outra vez, no mesmo, os jovens que aguardaram se surpreenderam ao vê-lo do braço com a bela Helena de Troia. Ali estava, materializada fisicamente, parecia uma mulher de carne e osso. A descrevem com uma beleza inefável, inconcebível. Afirmam que a bela Helena apareceu ante os jovens, e evocada pelo doutor Fausto, preciosíssima. Tinha um cabelo loiro que parecia uma cascata de ouro, que chegava até seus pés, ampla fronte, nariz reta, lábios finos e delicados, olhos azuis que pareciam contemplar o infinito, rosada como a aurora, seu talhe esbelto e delicado, de mediana estatura. Bom, olhou para os jovens, e claro, eles sentiram que seu coraçãozinho se lhes derretia, quiseram, pois, que tivesse sido ela, realmente, em carne e osso. O doutor Fausto a apresentou ante os jovens, e depois, saiu outra vez de braço com ela, do recinto. Claro, eles solicitaram ao doutor Fausto, que a deixasse, como não havia aparelhos de fotografia naquela época, a deixasse, pois, pintar, por alguns que sabiam pintar. O doutor Fausto negou-se a isso, mas lhes prometeu uma fotografia, da mesma, para depois. E certamente, cumpriu sua palavra. Era, pois, um grande esoterista o doutor Fausto. Tempo atrás, ele havia realizado outro prodígio semelhante, havia invocado, a nada menos que ante Carlos V, ao imperador Carlos Magno e sua esposa, e ambos apareceram fisicamente, visíveis e tangíveis. Era, pois, a todas luzes, um grande teurgo, possuía poderes extraordinários, Fausto. Assim, pois, como tenho dito, o simbolismo sobre a bela Helena, pois, reveste as mais diversas versões. Por que temos o caso de Simão o Mago? Este, apesar de que era gnóstico, e que muitos o consideram como o pai dos gnósticos, coisa que não é verdade. Desviou-se pelo caminho da magia negra. Afirmava, Simão o Mago, que ele estava casado com a bela Helena, mas certamente, a que acompanhava a Simão o Mago não era a bela Helena, era uma prostituta que ele havia encontrado por aí, muito formosa e de aparência majestosa, e se chamava Helena, e afirmava o mago, que essa era a bela Helena. Vejam vocês todos esses simbolismos da mesma. Os gregos diziam que a bela Helena era filha de Zeus tempestuoso, o que amontou as nuvens, e de Leda, a beleza grega. Nós não poderíamos negá-lo. Examinando, pois, este assunto à luz da mitologia grega, descobrimos que Zeus tempestuoso, o que amontou a nuvens, não é outro senão nosso pai que está em secreto, e que Leda, a beleza grega, não é outra senão nossa divina mãe Kundalini. Enquanto a bela Helena, pois, certamente é a alma espiritual de todo o homem que vem ao mundo. Mas como isto das polaridades, é uma tremenda realidade. O Budi, em relação conosco, está polarizado, pois, na forma da bela Helena. Mas em relação com as mulheres, já muda a coisa, em relação com elas, já é o bem-amado. Em todo caso, o Budi é a alma espiritual, isso é óbvio. A bela Helena de Troia, pois, vem a simbolizar a alma-espírito, e nos toca lutar para conquistar a essa alma-espírito, a esse Budi teosofista, a essa alma imortal, a essa valquíria. Um se assombra, nos mundos internos, quando encontra dentro do templo, não uma só bela Helena, senão muitas belas Helenas nos templos, são as valquírias. Um já sabe que essas valquírias, cada uma, corresponde a um mestre. Cada mestre, pois, é duplo, pois, se bem tem sua alma humana, que é masculina, também tem sua alma espiritual, que é feminina, sua valquíria. Essa é a bela Helena. O mesmo doutor Fausto, pois, estava casado com a bela Helena. As gentes tomaram isso à letra morta, não é? Mas esotericamente, quer dizer-se que o doutor Fausto, pois,
havia logrado já esse noivado com sua valquíria. Em troca, vemos em Simão o Mago uma profanação à bela Helena. Uma prostituta que havia conseguido em Nínive, e disse que essa era a bela Helena. Com isto vemos perfeitamente, em Simão o Mago, já a profanação, a magia negra, porque a bela Helena, em si mesma, não é outra coisa senão a filha de Zeus tempestuoso, o que amontou as nuvens, e de Leda, a beleza grega. Zoroastro se casou com a bela Helena, o dia da ressurreição. Nietzsche, em sua obra intitulada Assim Falava Zaratustra, lhe menciona. E Zaratustra ou Zoroastro, é o mesmo. Recordo como começava essa obra Nietzsche, falando sobre Zaratustra, dizia, pela margem da cidade vai a vaca multicor, e por aí começa o relato de Zaratustra, não é? Dizendo, venho falar-vos do super-homem. E esse foi o erro de Nietzsche, crer-se que já havia chegado à idade do super-homem, não é? Quando todavia não se tem chegado ao estado humano, ao estado de homem verdadeiro, isso é o grave. Fala-nos, Nietzsche da caverna onde Zaratustra meditava. Diz que Zaratustra vivia em uma cova de eremita, e que uma mesma manhã, olhando ao sol nascente, disse, ó rei astro grandioso, há 10 anos sobes diariamente à minha caverna. Se não fora por ti, pela minha águia e pela minha serpente, já me teria cansado de viver neste lugar. E logo desceu da montanha, Zaratustra, e encontrou a um santo que lhe disse. Aonde vais, Zaratustra? Vou à cidade. E por que vais para lá? Por amor à humanidade. Então lhe responde o santo. Não é acaso por amor à humanidade que eu estou aqui, neste lugar? Eu canto cantos, e os canto, e assim louvo a Deus, que é meu Deus. Zaratustra disse. Vou-me, não quero tirar-vos nada. E aquele santo enrolou um látego, pois, e o regalou a Zaratustra. Toma, dou-te este pequeno conselho, se vais onde a mulher, não esqueças o látego. Muitos o tomaram assim, à letra morta, como que havia que soá-la, não é? Mas a crua realidade dos fatos é distinta, não é? Há que ter um pouquinho de força de vontade, quando se quer trabalhar na forja dos cíclopes. Mas os que não entendem de esoterismo, o interpretam à letra morta. Bom, o certo foi que chegou à cidade, pois, Zaratustra, e disse, venho falar-vos do super-homem. O homem não é mais que uma ponte no caminho, um perigoso olhar atrás, tudo lhe é perigoso, tem chegado a hora do super-homem. Eis aí, pois, a grande equivocação de Nietzsche, falando-nos do super-homem, quando nem sequer há homem sobre a face da terra. Porque o que há são humanoides, quer dizer, mamíferos intelectuais, mas não homens, no sentido completo da palavra. Bom, em todo caso, Zaratustra cumpriu uma belíssima missão na antiga Pérsia. Quando ressuscitou, se fusionou ou integrou, completamente, com sua valquíria, sua alma-espírito. Por quê? Porque esse Budi, ou alma-espírito, como diz a Blavatsky na Voz do Silêncio, é um vaso de alabastro, fino e transparente, através do qual arde a chama de Prajna. Esse Budi é, pois, a valquíria, e obviamente, o logo interior se reveste com o Budi, está contido no Budi, na alma-espírito. Ao integrar-se, pois, a alma humana de Zaratustra com seu Budi ou alma-espírito, quer dizer, ao fusionar-se com sua bela Helena, na qual estava já completamente manifesto o logo divinal, ficou ressurrecto, olhando através dos olhos dela, conversando com a palavra dela, íntegro, unitotal. O que se fez Zaratustra? Ninguém o sabe, desapareceu daquela caverna. É um mestre imortal. Assim, pois, é bom que vocês vão entendendo o que significa, pois, a bela Helena, em termos rigorosamente esotéricos. Quando um logra a integração com sua alma-espírito, dentro da qual está o logo divinal contido, como em um vaso de alabastro, então fica em um constituída, em si mesma, a pedra filosofal, e isso é bastante interessante. É necessário saber, realmente, qual é essa pedra bendita. Disse, pois, que tal pedra está dotada de magníficos poderes, e isso é verdade. Põe-na, ou a explicam os melhores alquimistas como uma pera ou uma maçã de ouro, um fruto, uma romã, algo precioso. A metade disse que está formada pela cor vermelho-púrpura,
o carbúnculo precioso, e a outra metade, pois, da cor do âmbar, um dourado. Descreve-se, mais bem, como lua potável. Alguns alquimistas descrevem em forma poética as maravilhas ou poderes dessa pedra bendita, desse carbúnculo precioso, desse absoluto, desse sol do microcosmos homem, dessa estrela de sapiência. Havia certo poeta que a pintava como uma árvore enorme, gigantesca. Dizia que até os cedros maiores resultavam simples ervas antissemelhante árvore, e afirmava, aquele poeta, que o tronco era de ouro puro e que os ramos da árvore eram de prata. Tudo isso é simbólico. A realidade é que aquela pedra bendita, dissessemos, potável, é dupla em suas manifestações psíquicas, quer dizer, em seus poderes. Porque se bem é certo que, no relacionado com a medicina universal, resulta sendo o famoso elixir extraordinário, o elixir magnífico da lua potável, não é menos certo que a relação com a transmutação mesma dos metais vil em ouro puro está mais bem relacionada com os poderes do carbúnculo ou gema vermelha. Se a olhamos desde o ponto de vista do elixir, do famoso elixir, inquestionavelmente há muita tradição esotérica e alquimista sobre o mesmo. Afirmam, os melhores sábios, que tal elixir tem poderes extraordinários, que tal elixir pode sarar aos leprosos, curar aos cegos, aos mudos, que tal elixir pode curar aos paralíticos, etc. Velhas lendas afirmam que, se misturam 3 gotas desse elixir com um pouco de álcool, pode devolver a beleza a uma mulher anciã, rejuvenescê-la, que primeiro ela, pois, terá que banhar-se com ervas aromáticas, e que logo, pois, tratará seu corpo com essas gotas do famoso elixir, entre álcool, que não haverá de secar-se, senão que, ante uma chama, pois, terá que ir secando seu corpo. É muito o que se afirma sobre esse elixir de longa vida, sobre essa medicina universal que cura todas as enfermidades, que se mistura com a água de chuva dos céus, pois, as árvores, as plantas, se reproduzem, e até plantas que estão feitas a outros climas, podem cobrar vida. Enquanto a gema, em si mesma, quer dizer, ao carbúnculo vermelho, afirmase que com este se pode realizar, disséramos, a transmutação dos metais vis em ouro puro. Em todo caso, não devemos esquecer jamais que a pedra filosofal, em si mesma, vem a ficar completa com o matrimônio aquele que haverá de realizar-se com a alma espiritual, que nos livros clássicos, antigamente, se denomina a Bela Helena. Para nós, os homens, pois, a Bela Helena reveste o atrativo, pois, aquele do polo contrário. As irmãs que escutam, dirão, bom, ela é uma mulher e nós somos outras, de maneira que atrativo pode ter para nós? Pois a essas irmãs lhes direi que a Bela Helena assume o aspecto, pois, do bem-amado, já muda completamente, é o sonhado príncipe azul de As Mil e Uma Noite. De maneira que a alma espiritual, para uns se polariza em forma masculina, para as mulheres, para nós os varões, toma a forma da valquíria. De maneira que sempre é desejável a alma espiritual. Além disso, tenhas em conta que quando já na alma espiritual está o logo interior, a alma espiritual parece, como já disse Helena Petronila Blavatsky na Voz do Silêncio, um vaso de alabastro, diz ela, fino e transparente, através do qual arde a chama de prajna. Quer dizer, a chama do logo interior. Em minha obra, pois, intitulada As Três Montanhas, há algo que eu escrevi que os irmãos não têm entendido. Disse que na Lemúria, que depois de que havia desencarnado Litelantes, que eu havia tomado uma nova esposa, para seguir adiante no caminho, uma gigante, e isso é interessante, não é? Bom, a questão é que todos creram que era mulher de carne e osso, a que havia tomado. Essa não é de carne e osso, essa é a Bela Helena. Aquele que chega à ressurreição, se casa com a Bela Helena. E se é uma mulher a que chega à ressurreição, se casa com o bem-amado. Em todo caso, com a alma espírito. Fixem-se vocês na posição, deste lado, disséramos, do rio, está a alma humana com seus veículos, do outro lado do rio, disséramos, está a alma espírito. Obviamente, o Deus interno em seu descenso tem que revestir-se com a alma espírito. Obviamente, ao verificar-se a ressurreição, a alma humana e a alma espírito têm que fusionar-se, integrar-se completamente. Então fica a pedra filosofal. Quando disse Simão o mago que dele havia encontrado a Bela Helena em um subúrbio, por lá, de Nínive, que era uma prostituta,
e realmente, ele andava com uma tal Helena, prostituta, muito imponente, mas prostituta, entreveze, claramente, que Simão o Mago, era um mago negro, isso é óbvio. Que distinta é a bela Helena, com que se casa Zaratustra. O dia de sua ressurreição, encontrase, face a face, com a bela Helena, ela lhe alcança um cálice, uma taça, aproximase dele e logo ambos, pois, se fusionam, formam um só ser, íntegro, unitotal, fica ele olhando com os olhos dela, vendo ao mundo, ressurrecto, porque dentro dela estava já o Logos. Depois disso, os discípulos, que foram buscar ao santo, já não o acharam em sua caverna. O que se fez? Ninguém soube para onde foi Zaratustra. Enquanto a Helena de Troia, aquela pela qual pelejaram tantos ilustres varões, aquela que motivou tão tremenda contenda, indubitavelmente, é simbólica. Não quero dizer que fisicamente não tenha existido, sim existiu fisicamente. Em todo caso, surge um interrogante, aquela bela Helena que Fausto invocara ante os jovens que assim o solicitaram, e que apareceu, visível e tangível, ante todos, seria ou não seria a Helena de Troia? Eu, simplesmente, atrevo-me a afirmar que não era a de Troia, senão a mesma bela Helena de Fausto. Se ela é, como assim se afirma, Ginebra, a rainha dos Ginas, inquestionavelmente tem poder para fazer-se visível e tangível no mundo físico, e portanto, não é estranho que o doutor Fausto tenha conseguido, pois, fazê-la visível e tangível ante aqueles jovens. Esse é meu conceito. Mas bom, continuando adiante com estas disquisições, o alquimista deve esforçar-se, ante tudo, por despertar consciência, para poder verificar por si mesmo, investigar por si mesmo, todas estas grandes verdades da pedra filosofal. Disse-nos que a ciência da grande obra só se pode entender quando um recebe o donum Dei, ou seja, o dom de Deus para poder entendê-la. Mas há um provérbio muito justo que diz, a Deus rogando e com o malho dando. Se um quer, pois, chegar a converter-se em um investigador da vida nos mundos superiores, se um quer chegar a possuir o donum Dei, que lhe permita entender os mistérios da grande obra, inquestionavelmente necessita fazer algo por despertar consciência. É claro que destruindo o ego, se consegue o despertar a consciência, mas convém, também certos coadjuvantes úteis que nos ajudem, pois, nesse processo do despertar, há uma ordem muito esotérica, no Oriente, que se chama Epoptai. Epoptai. Essa ordem é extraordinária. Não tem representações no mundo físico, mas se um se concentra nessa ordem, que é mais bem tibetana, pode conseguir que o tirem do corpo conscientemente, e que o ensinem a viajar, conscientemente, nas regiões astral e mental. Os instrutores de tal ordem não medem esforços nesse sentido, seu poder consciente se transfere àquelas mentes que pensem neles, nos Epoptai. Eles podem vir para iniciá-lo a um em Ginas, e tirá-lo do corpo e ensiná-lo a viajar, conscientemente, nessas regiões. E resulta interessante, é uma ordem santa que não tem no mundo físico, templos visíveis nem nada pelo estilo. Está localizada totalmente nos mundos superiores. O primeiro passo, dessa ordem, será despertar aos estudantes, ensiná-los a viajar, consciente e positivamente, pelas regiões astral e mental. O passo posterior será conduzir, aos homens que não têm sacerdotisa, para a autorrealização íntima do ser, ou às mulheres que não têm sacerdotiso, disséramos, sacerdote, esposo. Já lhes tenho falado a vocês que, por exemplo, que nessa ordem há elementos, alguns mestres, que vêm a personificar, completamente, a Shiva, o terceiro Logos, e há também outros que estão polarizados em forma feminina e que representam totalmente a Shakti, a Isis, ou o princípio feminino eterno, para ser mais claros. Claro está que um homem, por exemplo, que não tem sacerdotisa, pode haver sido despertado pela ordem Epoptai, pelos membros dessa ordem, pode receber, como consorte, pois, uma Dakini, porque está totalmente polarizada com a Shakti, ou princípio feminino eterno. Trabalhando com ela, esotericamente, consegue a criação dos corpos existenciais superiores do ser, se todavia não tem esses veículos, ou restaurar o fogo nesses veículos, se já os tem. E por sua vez, uma mulher que não tenha, pois, o consorte, pode receber um deva para o trabalho esotérico. Assim, pois,
A ordem essa, Epoptai, não tem representações no mundo físico, senão que é completamente suprassensível, e bem vale a pena pôr-se em contato com os membros dessa ordem, para que o treinem no uso e manejo dos poderes astral e mental. Mas convém, sempre, deitar-monos com a cabeça para o norte. Se vocês observam cuidadosamente a agulha de uma bússola, verão que sempre se orienta para o norte, há uma corrente magnética que flui de sul a norte. Se aproveita essa corrente, deitando-se com a cabeça para o norte, será maravilhoso. E se ademais se concentra nos Epoptai, poderá ser assistido e então acelerará, disséramos, seu despertar. Conforme avança, pois, nestes estudos, relacionados com a grande obra, compreende a necessidade do Donum Dei, de estar consciente, pois, nos mundos superiores, para saber por onde vai. É lamentável ter que andar por um caminho que não conhece, às cegas. Mas se logra despertar nessas regiões, tudo mudará. Bom, meus queridos irmãos, o Donum Dei se recebe, mas é bom esforçar-nos também para poder recebê-lo. Claro! Fala-se muito, nos textos tibetanos também, sobre o Fowa, ou seja que Fowa, ou seja, propriamente, disse Fovu, a transferência da consciência. Nós necessitamos aprender a transferir a consciência a outras regiões, a outros mundos do cosmos, etc. É possível transferir a consciência? Sim, é possível. Mas, neste caso, por onde escaparia a consciência? Qual seria sua porta de saída? Pois o Brahmaranda. Qual é o Brahmaranda? A fontanela. Exato. A fontanela frontal dos recém-nascidos está aqui neste lugar onde chamam a moleirinha nas crianças. Vocês sabem muito bem que os ossos do parietal são os últimos a fechar-se. Bom, ali há uma porta por onde tem que aprender a fazer sair sua consciência. Isto da transferência da consciência, isto do Fowa, ou Fovu, resulta interessantíssimo. A consciência livre do ego pode funcionar, realmente desperta, nos mundos internos. Mas, para que a consciência possa sair do ego, escapar-se do corpo sem o ego, sem o probleminha esse do ego, se necessita o Fovu, o Fowa. Tem que colocar-se em estado de meditação profunda, rogando a mesma consciência que se escape pela fontanela frontal dos recém-nascidos, quer dizer, por Brahmaranda, disse assim, esotericamente. Esquecer-se ou não identificar-se mais, ser capaz de suspender, disséramos, todas essas cadeias associações mecânicas da mente e do desejo, recordar-se a si mesmo. Até pedir-lhe ajuda à Mãe Divina Kundalini, para que seja ela quem tire a consciência por Brahmaranda. Com a meditação já muito funda, muito profunda. Estou seguro que a Mãe Divina nos dará auxílio, ela poderá tirar a consciência por Brahmaranda. Quando a consciência sai por Brahmaranda, o despertar é magnífico, porque por Brahmaranda não pode sair o ego. Então o que escapa é a consciência e escapa completamente livre, para funcionar nos mundos superiores. Mas se necessita trabalhar, meus queridos irmãos, porque se somente vocês escutam a palavra e não a fazem, como diz o apóstolo Santiago, seriam como o homem que se olha no espelho e logo dá as costas e se vai. Há necessidade de que isto que vocês estão escutando, o façam, que se ponham práticos no Fovu, que aprendam vocês a ciência da transferência da consciência. Os tibetanos o logram, mas à base de sacrifícios e esforços. A consciência livre pode conhecer os mistérios da vida e da morte. A consciência, por exemplo livre, no Oriente, guia muitos defuntos que resolveram seguir o sendero breve. Creio que vocês tenham ouvido alguma vez falar do sendero breve e da clara luz. Há defuntos que resolvem retirar-se do cenário deste mundo, alguns definitivamente, outros enquanto passa a idade de ferro. Então trabalham, o mais que podem, na dissolução do ego, enquanto estão encarnados, e depois da morte continuam seu trabalho nos mundos superiores, até que o desintegram e se absorvem por último no grande oceano. Mas, claro, é muito difícil não regressar. Há que aprender a fechar matriz para não regressar, porque as matrizes querem agarrá-lo a e tem que ser o suficientemente forte para aprender a fechá-las e escapar-se, tem que resistir os uivos do furacão. Muitos defuntos, por exemplo, fogem apavorados, vão esconder-se entre as grutas de alguma cova, e quando se refugiam nessa cova,
fugindo da tormenta e do furacão, o cordão prateado tem ficado amarrado a essa cova. Essa cova, que é uma matriz. Outros se devolvem, horrorizados, ante os uivos do furacão infernal, outros ante as espantosas visões demoníacas, outros ante as provas do pai e mãe. Não resistem, e se regressam, vão parar a alguma matriz. Mas se um sabe permanecer sereno, e também se é ajudado, se recorda do Homem Misericordioso ou do Senhor de toda a compaixão, etc. etc., pois afinal logra entrar em um reino molecular superior, onde pode ser instruído pelos divais. Sua Mãe Divina lhe ajudará a dissolver os elementos inumanos que lhe tenham ficado, até que por último se retira do cenário cósmico, convertido em um simples elemental, ou Buda elemental. Nessas regiões de felicidade, pode ficar para sempre, ou simplesmente, enquanto passa esta idade de ferro, uma vez que passa, regressa a uma idade de ouro, para entrar em uma escola de mistérios e autorrealizar-se. Bom, esse é o Sendero Breve. No Tibete, aqueles atletas do Fovu, quer dizer, da ciência da transferência da consciência, ajudam, pois, aos que seguem o Sendero Breve, lhes ajudam guiando-os, animando-os, etc., etc., pode que aguentem ou no sendero caiam. É uma ciência, pois, maravilhosa. Não há dúvida também de que o Fovu, em última instância, pois, nos confere, entre outras coisas, esse Donum Dei, nos permite conhecer a ciência da grande obra. Eu lhes tenho explicado a vocês aqui, o que é a grande obra, mas vocês necessitam do Donum Dei para entendê-la, e é importante, pois, que sigam as práticas que lhes estamos ensinando. Na meditação, um deve escolher a posição mais cômoda. A alguns lhes parecerá melhor meditar ao estilo oriental, a outros preferirão sentar-se em postura ocidental. Não importa, mas sim importa que a meditação seja perfeita, que um seja capaz de deter a cadeia de associações mentais e do desejo, e de concentrar-se, internamente, em sua divina mãe Kundalini, rogando-lhe que tire, pois, por Brahmaranda, a consciência. Isto é interessantíssimo. De maneira que a transferência da consciência, em última síntese, nos leva a compreender, por meio da mesma, o que é a grande obra. Estudos ulteriores são mais tremendos. Por exemplo, há a ciência aquela que se chama o Tonjug tibetano. Tonjug. É claro que os tibetanos do Tonjug são capazes, não somente de lograr a transferência da consciência para os mundos superiores, senão que também são capazes de apoderar-se de outro corpo. Muitas vezes se apoderam de um corpo, que alguém abandonou, de uma pessoa que morreu afogada. Se está todavia esse corpo jovem, capaz de resistir, se metem entre esse corpo, e apropriam-se dele, para seu uso pessoal, etc. Esses do Tonjug, se não se cuidam a longo prazo, podem converter-se em ladrões de corpos, por isso deve ser um pouco perigoso.